A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que encontra-se no Salmo 102, nos versos 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. O Salmo 102, ele é um salmo de Davi, onde Davi ele estava num momento muito difícil, um momento de grande aflição. Na minha versão da Bíblia, da Nova Versão Internacional, o subtítulo diz assim: Oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Então esse texto que nós lemos, que é parte do Salmo 102, ele trata justamente desse momento de aflição que o salmista Davi estava passando. O salmista Davi faz, então, uma oração, um lamento a Deus diante desse problema que ele estava enfrentando. E quando falamos de Davi, nós estamos falando de um homem com as suas debilidades, com as suas deficiências, com os seus problemas, com os seus conflitos interiores, com os seus conflitos de relacionamento interpessoal. Ele era um homem como nós somos hoje. Quando eu falo homem, homem e mulher, no seu sentido amplo. Ele era uma pessoa normal como nós. Só que ele foi um homem chamado para um propósito. Ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não pela sua perfeição, não por ser um homem diferente de todos os demais, não. É porque ele tinha um coração contrito. Ele tinha um coração humilde, reconhecendo que ele não era nada e Deus era tudo. E ele sabia que depender de Deus era a questão chave na sua caminhada como rei de Israel. Depender de Deus. E ele, como um homem, a própria palavra diz, um homem segundo um coração de Deus, você pode às vezes estar se perguntando, como pode um homem que tinha uma intimidade com Deus, um homem que era tão próximo de Deus ao ponto do próprio Deus chamá-lo de um homem segundo o seu coração, esse homem passava por aflição? Esse homem passava por lutas? Passava. Assim como eu e você, ele também passava por lutas, por aflições. E aqui esse texto, ele confirma isso que eu estou dizendo. Ele estava passando por um momento de muita dificuldade, de muita aflição. É um momento de aflição, ele surge na vida de cada um de nós. Iremos passar por momentos de aflição, sim, mas Deus, assim como foi com ele, será conosco. Mas esse momento de aflição de Davi, ele foi tão intenso que a aflição traz consequências. E quais foram as consequências que chamaram a atenção na vida de Davi nesse texto? No verso 4 diz que como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer. Davi estava tão aflito, tão amargurado, que ele esquecia de comer. Na verdade, ele não tinha fome. A aflição era tão grande que ocupava o seu coração, que tirava o seu apetite. No verso 5 diz que de tanto gemer estou reduzido a pele e osso.
Ele gemia tanto, ele sofria tanto, a aflição era tão grande, ele não comia e começava a gemer e estava reduzido a pele e osso, porque não comia e porque estava amargurado, angustiado. A angústia, a amargura, ela tira a fome. A amargura faz com que as pessoas venham a emagrecer de tamanha angústia que existe. E não estamos aqui para julgar, estamos aqui simplesmente para pegar este fato que aconteceu com Davi, que pode estar acontecendo com você, com alguém que você conheça. Isso pode acontecer com cada um de nós, não estamos imunes a esse tipo de momento, aflição, que tira a fome, que faz ficar em pele e osso, emagrecer. E ele diz no verso 6, sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Ou seja, ele se sente isolado. A aflição traz como consequência um isolamento. A pessoa se sente isolada. Ela, na verdade, não se sente, ela busca o isolamento. Tamanha aflição, porque ela não consegue, naquele momento, enxergar saída para a sua aflição. No verso 7 diz, não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Caro ouvinte, a aflição, quando ela é grande, quando ela vem de uma maneira que não esperamos, aquele momento ele é tão difícil que às vezes nós não conseguimos dormir. Você imagina, Davi estava sem apetite, não se lembrava de comer, estava magro e não conseguia dormir. Essas são as consequências que nós estamos tratando de Davi, mas que podemos traçar um paralelo para os nossos dias. A aflição traz isso como consequência para as nossas vidas. E muitas das vezes isso tudo está associado a um quadro de depressão. De repente a pessoa não tem depressão, mas passa por um momento, um quadro depressivo, que faz com que ela passe por esses pontos que eu acabei de falar. E no verso 8, que é algo também que, quando passamos por algum tipo de aflição, ele cresce de volume, os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Quantas pessoas estão passando por problemas, estão passando por lutas, assim como Davi passou. E os inimigos zombam, dizendo, você que se diz um homem que busca a Deus, está passando por isso? Olha, você que se diz uma pessoa que está cada dia mais crescendo em oração, crescendo na leitura da palavra, crescendo na busca, e você está passando por isso? Esse somatório de coisas, de consequências, traz ao coração das pessoas a aflição extrema. E quem disse que nós não passaríamos por aflições? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, quando esteve aqui nesta terra e deixou registrado em sua palavra, disse que nós passaríamos por aflições sim, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu a aflição, ele venceu o mundo por nós. Jesus Cristo passou por uma grande aflição, caro ouvinte. Jesus Cristo passou pela aflição do Calvário, do Getsêmani, da cruz. O momento de aflição, nem Jesus ficou imune. Ele passou por tanta aflição que a angústia de Jesus Cristo no Getsêmani foi tão grande, mas tão grande, que ele chegou ali a transpirar sangue. Tamanha a aflição. Por mim e por você que ele passou por essa aflição. Sabe por quê? Esse momento que Jesus Cristo passou por aflição no Getsêmani e depois na cruz do Calvário, foi para que eu e você não passássemos por aflições eternas. Foi para que eu e você tivéssemos a certeza de que um dia, aquele que suportou tamanha aflição, estará conosco na eternidade, nos recebendo, nos dando o privilégio de morarmos eternamente com Ele. Jesus Cristo passou por aflição. E aqui nesta terra, nós passaremos por aflições. E as aflições têm consequências. Porém, existem atitudes para combater a aflição.
Se você está passando por algum tipo de aflição, seja ela qual for, a palavra de Deus que nós refletimos aqui hoje nos traz algumas atitudes para vencer, para combater essa aflição. Davi, primeira coisa que ele fez foi orar. O versículo 1 que nós lemos diz: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Se você está aflito, se a aflição está consumindo você ao ponto de você estar sem fome, emagrecendo, não consegue dormir, as pessoas zombam de você, ore ao Senhor. Mas com essa atitude de fé, uma oração de fé, ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Eu estou aflito, eu preciso de socorro. Me socorra, Senhor. E é um lamento. Você tem que se jogar diante da presença de Deus e orar. Quando a aflição vem, você tem que ler a palavra de Deus. Sempre, não só quando vem a aflição, mas quando a aflição bate, tem resposta para você. Esse texto que nós acabamos de ler é uma resposta de Deus por meio da sua palavra para você combater, para que eu possa combater a aflição que está instalada ou aquela que porventura virá. É oração, é leitura da palavra, é jejum, é lamento, é busca. Sabe por quê? Porque o próprio salmista, no verso que nós não lemos, o verso 17, ele afirma com toda a fé, passando por esse momento de aflição, vivendo as consequências dessa aflição, sabendo que tinha em suas mãos as atitudes corretas para combater a aflição, ele chega no verso 17 e diz: responderá a oração dos desamparados, porque o Senhor reconstruirá Sião, no verso 16 primeiro, e se manifestará na glória que ele tem. Responderá a oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Então, caro ouvinte, que neste dia você possa entender que, independente da sua aflição, se você compreender que neste mundo passaremos por elas, mas nós temos atitudes para combatê-las, e essas atitudes partem da fé, da oração, da meditação da palavra, do jejum. Essa postura de Davi final, tendo a certeza de que Deus iria responder às orações, isso é fato para a minha vida e para a sua vida. Ele vai responder. No momento certo, o escape virá para a aflição que você está passando ou para a aflição de alguém que você conhece, que às vezes não entende. Jó passou por aflição. Jesus passou por aflição. Davi passou por aflição. Quem sou eu e quem é você para acharmos que a aflição não fará parte do processo da nossa vida? Uma coisa é certa: Jesus Cristo não vai deixar a aflição ser a sua vida. Ele vai permitir recortes temporais, momentos de aflição. E Ele vai mostrar que é Deus na tua vida, que Ele vai te dar o escape, vai te dar a vitória. E você entenderá que só existe um único verdadeiro Deus capaz de, durante a aflição, permitir que você passe e te dê a vitória. Porque Ele passou pela maior aflição para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. O título da nossa reflexão é Um Coração Aflito. O Senhor Jesus hoje está disposto a trazer a solução para o seu problema, mas isso parte do pressuposto que você terá uma postura de fé diante dele e clamar a sua presença. Que Deus te abençoe, caro ouvinte. Não fique achando que essa aflição não vai passar. Em Jesus Cristo, ela irá passar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.